Você sabia que o Espírito Santo pode se retirar da vida de alguém sem que este alguém perceba? Você sabia que o pai não levará a culpa do filho e nem o filho levará a culpa do pai diante do Senhor no dia do julgamento? Se não sabia, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, Academia Teológica Ensinos. Seja muito bem-vindo para a nossa videoaula. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 6. Tem como tema pais zelosos e filhos rebeldes. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, lembrando que nós temos um grupo de intercessão. Até conversei com o líder desse grupo, que é o pastor Artino, da nossa cidade, e ele é o líder do grupo do Círculo de Oração Masculino do Campo, da sede. E ele coloquei nas mãos dele, olha, todos os inscritos do meu canal. Nós precisamos estar sempre orando por essas pessoas, porque nós cremos no poder da oração. Então, se você ama ser alvo de intercessões, saiba que se inscrevendo aqui no canal, nós estaremos sempre orando e buscando a bênção de Deus sobre a tua vida, porque você ama a palavra de Deus. Nós sempre estamos orando uns pelos outros. Então se inscreva no canal, deixa o teu like positivo para incentivar as coisas de Deus na internet. Eu percebo que tem pessoas que têm um pouco de receio de se inscrever na internet, nos canais. Não tenha receio, não vai acarretar em nada, não vai prejudicar teu nome, tua imagem. Eu sei que tem muitas pessoas que são assim, já de idade, né? Não tem tanta experiência com a internet, mas não tenha nenhum medo, não fique inseguro, se inscreva, é um ato de bênção para a tua vida e também para a nossa vida. Por quê? Porque é um ato de comunhão. Então, se inscrevendo no canal é um ato de comunhão e você estará sendo sempre alvo das nossas intercessões. A lição de número 6 vai ensinar lições preciosas em relação à responsabilidade dos pais para com as crianças. Porém, essas crianças, se tornando adultas, elas precisam assumir a responsabilidade de manter suas vidas espirituais saudáveis diante do Senhor. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas comentar, né? Poxa, aquele rapaz se desviou. Será que o pai ensinou? Será que a mãe ensinou correto? Provavelmente o pai e a mãe deixaram a desejar. Já vi comentários dessa natureza. Nem sempre, meus irmãos. Vamos aprender hoje na lição que os pais de Sansão foram fiéis no ensino, foram fiéis com a responsabilidade de educar ele, Sansão, na presença do Senhor, e depois que ele amadureceu, ele acabou se desviando. Então, nós vamos aprender aqui, o título já diz tudo, né? Pais zelosos e filhos rebeldes. Até para que a gente nunca cometa o erro de querer julgar. Ah, fulano se desviou, o pai deve ter feito alguma coisa errada, a mãe deve ter feito alguma coisa errada. Nunca fazer julgamento dessa natureza. Porque pode um filho ser educado de forma excelente, com muita responsabilidade pelos seus pais, mas depois várias situações podem levar ele, já na fase adulta, a se desviar dos caminhos do Senhor. Então vamos aprender aqui na lição de número 6, que tem o texto áureo, Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E falando de texto áureo, vocês sabem que a lição tem a leitura bíblica em classe. Cada dia da semana tem uma leitura para fazermos. Se você se inscrever, abre aqui abaixo do vídeo, tá? Se você tiver no notebook ou no celular, você vai ver ali que tem uma palavra escrito mais. Clique em cima de mais e vai abrir descrições. Ela abre e você vai ver ali link para você pertencer aos nossos grupos de estudo. Agora deu um problema no Telegram, o Telegram está bloqueado. Nós vamos abrir um grupo novo do WhatsApp. O WhatsApp é mais usado, muito mais fácil, porque nós tínhamos abrido um grupo no Telegram, um canal no Telegram, porque há um tempo atrás o WhatsApp não comportava muitas pessoas, mas agora eles permitiram o aumento do limite do número de pessoas no WhatsApp, então vai dar para a gente ter um grupo grande no WhatsApp sem problema nenhum.
Então, nós tínhamos feito um grupo no Telegram, justamente por isso. O Telegram pode colocar muitas pessoas lá, mas eu percebi assim, que muitas pessoas ainda não usam o Telegram. A nossa faixa etária aqui do nosso público aqui, irmãos, o YouTube nos dá as métricas de 40 a 60 anos de idade. A maioria dos irmãos que acessam o nosso canal tem essa faixa etária. E muitos, às vezes, não tem tanta intimidade com as mídias digitais. Então, Telegram, nem todos têm, mas o WhatsApp, praticamente todos têm. Então, nós vamos fazer um grupo novo no WhatsApp. E você abre a descrição do vídeo. Se você não sabe, peça para um neto, para um filho. Meu filho, abra aqui a descrição do vídeo para o pai. Eu quero entrar no grupo do WhatsApp ali do pastor Rodrigo Gomes. Por quê? Todos os dias eu coloco lá a leitura diária com explicação no hebraico e no grego. Se o texto é no Antigo Testamento, é em hebraico. Se o texto é no Novo Testamento, é em grego. E eu trago ali uma exegese daquele texto. Todos os dias tem um ensino novo. O pastor Rodrigo coloca lá no grupo. Então eu peço que você abra a descrição do vídeo, clica no link do grupo do WhatsApp e nós vamos estar ali. Você pode ter um contato mais direto com o pastor Rodrigo também. Quando os irmãos quando colocam dúvidas ali, perguntas, eu sempre respondo. Às vezes não respondo na hora, né? As mídias digitais têm disso. Você não fique triste se algum dia você mandar uma mensagem e alguém não responder na hora. A pessoa não está sempre com o celular na mão, né? Mas todos os dias a gente fiscaliza ali, observa e aí responde. Então não perca tempo. Entra agora na descrição do vídeo ali no grupo do WhatsApp novo que nós disponibilizamos para os irmãos para receber a leitura diária. Pastor, precisa adquirir os slides para entrar no grupo? Não. Todos os inscritos aqui do canal. Tá? Tem os inscritos e tem os assinantes. Todos os inscritos no canal podem fazer parte do grupo do WhatsApp e receber ali as leituras diárias com explicação no hebraico e também no grego. Vamos lá? Verdade prática. Eu peço perdão aos irmãos e a compreensão, né? A gente tem que divulgar aqui, dar explicações do nosso trabalho. Eu vivo desse ministério, então a gente tem que orientar. Eu quero agradecer o apoio dos irmãos, o respeito, o carinho. Eu fico lendo ali os comentários. Muitas vezes eu choro com as palavras de edificação que os irmãos escrevem ali em relação ao nosso trabalho. Por isso que eu tenho orado por vocês e coloquei um grupo junto comigo para estar intercedendo por todos vocês. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo. Sabemos disso. Mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então, ajude muito. Mas depois, na fase adulta, os filhos precisam manter a disciplina e também a vigilância para não enfraquecerem na fé e permanecer diante do Senhor. Então, leitura bíblica em classe está em Juízes 13, 1 ao 7, também versículo 24 e também 14, 1 ao 3. Pode baixar os slides e acompanhar na mesma versão. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Essa lição é preciosa. Eu aconselho você a assistir cada tópico da lição. Por quê? Porque a cada tópico aqui, eu garanto para você, você aprende algo novo. Disso eu te dou certeza. Então, tem pessoas que adiantam o vídeo, né? Você pode perder uma explicação que você nunca ouviu. Eu até quero agradecer. Agora mesmo, eu estava aqui pronto para gravar, o irmão entrou em contato comigo do Rio de Janeiro, irmão Rogério, um abraço, Rogério. E ele disse, pastor, me chamou muito a atenção aquela explicação da lição 5, significado espiritual de Moisés casado com Zípora, que representa Deus e Israel, e depois Moisés casado com a Cuxita, que representa o Senhor Jesus, próprio Deus, né? E a igreja. Então são duas esposas ali, uma representa Israel e a outra a igreja. E aí o Rogério agradeceu, pastor, quero te agradecer por essa explicação. Eu falei para ele, nós que somos pentecostais, nós sabemos que existem vários segmentos evangélicos, protestantes, que não são pentecostais e não acreditam na linguagem espiritual da Bíblia. Respeitamos, deixa eles. Mas nós acreditamos, a Bíblia tem a sua linguagem espiritual, Romanos 7,14, Paulo fala, bem sabemos que a lei
todo o Antigo Testamento, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que eles usavam essa referência, essa expressão, a lei. Paulo diz, bem sabemos que a lei é espiritual. Então, por isso que ele diz, tudo que foi escrito no passado, por nosso ensino foi escrito. Então, a Bíblia tem a sua linguagem espiritual. Então, se a pessoa ficar correndo o vídeo, vai perder explicações preciosas, tá? Vamos acompanhar aqui. Segundo, terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as consequências, foi de responsabilidade pessoal intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Deixa eu abrir um parênteses aqui em relação ao... Preste atenção, você que tem o hábito de não ter paciência, você que não tem paciência para ficar assistindo um vídeo. Eu não digo às pessoas que têm um compromisso, têm que trabalhar, então não pode assistir, aí é outra história, né? É um motivo justo. Mas a pessoa, não, eu tenho tempo, não vou fazer outra coisa, mas eu não tenho paciência para ficar vendo um vídeo muito longo. Então me dirijo a você agora, com todo respeito. Tome cuidado com os vídeos curtos, tá? Nas mídias digitais. Eu fiz um curso há poucos dias com o Dr. Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras do mundo, um dos melhores psiquiatras do mundo. E ele é evangélico, ele é cristão. E ele ensina que esses vídeos curtos nas mídias digitais estão treinando a mente do ser humano para que o ser humano não tenha paciência para esperar as coisas. São vídeos curtos. A mente está sendo treinada para que a pessoa não tenha mais paciência. Então, se você é desse que não tem paciência, eu vou correr esse vídeo e tal, reveja aí se você já não está com a tua mente treinada, mal acostumada e perdendo a paciência. Então, reeduque-se com as mídias digitais e evite ficar ali vendo ali centenas de vídeos um atrás do outro. A tua mente está sendo treinada e você nem está percebendo, está perdendo a paciência, ok? Fica essa recomendação aqui do pastor Rodrigo. Vamos para frente. Questionário. Por que eu estou dizendo isso? É que tem pessoas que sempre comentam, às vezes, ali, demora demais para entrar, demora demais. Então, vamos analisar aqui. Pode ser uma demora e pode ser falta de paciência, né? A pessoa pode estar realmente ali impaciente. Então, vamos analisar as situações. Questionário. O que o capítulo 13 de Juízes mostra? 2. Cite pelo menos 2 orientações do anjo do Senhor à mãe de Sansão. 3. Segunda lição, o que podemos inferir pelo texto bíblico? 4. O que não podemos subestimar, segunda lição? E 5º, segunda lição, o que acontece com quem brinca com as coisas espirituais. Então, faça as perguntas no início da lição, os alunos vão ficar atentos na aula procurando as respostas, e aí no final todos respondem o questionário juntos. Vamos entrar aqui na nossa introdução. Nessa lição, aprenderemos que a educação espiritual, dobra a tua atenção agora, a educação espiritual recebida dos pais é importante, mas os filhos precisam viver em santidade e vigilância, a fim de nunca saírem dos caminhos do Senhor. Então, é importante, fundamental a educação que os pais transmitem aos filhos, mas os filhos precisam viver, quando eu coloco aqui viver, em todas as fases, saindo da fase da infância para a juventude, maturidade, todas as fases o filho precisa viver em santidade e vigilância. Essas palavras aqui, elas são a grande tônica da lição. Vigilância. Sansão, vou ensinar aqui porque que ele caiu, né? Sansão foi vencido pelos prazeres da carne. O primeiro pecado que realmente levou ele a ter um grande prejuízo na sua vida foi ceder aos desejos da carne em relação ao sexo oposto, às mulheres. A grande fraqueza de Sansão eram as mulheres. Então, lamentavelmente, ele cedeu aos desejos da sua carne. Vamos aprender algo precioso aqui. Primeira parte, os pais de Sansão. Redobre a tua atenção, tá? Papel e caneta na mão agora aqui. Temos aqui letra A, letra B, letra C e letra D. Tá? Vamos interpretar o tópico. Uma situação espiritualmente deplorável. Vejamos os motivos da decadência espiritual na época dos juízes. Primeiro motivo, letra A.
não expulsaram os povos pagãos quando entraram em Canaã. Confere lá Juízes, todo o capítulo 1, você vai ver. O escritor faz questão de colocar que as tribos não expulsaram. Tribo tal ocupou tal região, não expulsou os moradores dali. Tribo tal ocupou outra região, não expulsou porém não expulsaram os moradores tais. Outra tribo, não, porém não expulsaram. Então, a Bíblia vai mostrar, primeiro, eles entraram em Canaã com a ordem dada: expulse essa gente daí. Não expulsaram. Por isso, as pessoas não sabem, irmãos. Essa lição é riquíssima. Tá? Tem muita dúvida entre o meio evangélico. Quantos anos o tempo dos juízes? Passou de 300 anos. Por que havia tanta mornidão, tantos pecados? As pessoas não sabem o que levou. Então aqui, irmãos, eu fiz questão de fazer uma pesquisa bem apurada para mostrar ali a sucessão de desobediência daquelas tribos que levaram eles a ficarem mais de 300 anos corrompidos. Primeiro erro, não expulsaram os povos pagãos. Confere lá Juízes capítulo 1 e também capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Está bem claro ali. Segundo, a geração de Josué não ensinou a geração futura, e essa nova geração não conheceu ao Senhor e as suas obras. Está bem claro, escrito ali em Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11. Detalhe, essas informações não tem na lição. É por isso que eu digo que o nosso trabalho aqui é um subsídio, é um conteúdo a mais para você levar para os alunos no domingo. Então, segundo, a geração de Josué não ensinou a geração futura. E a Bíblia diz que a geração futura não conheceram ao Senhor. Está lá em Juízes 2, 10 e 11. Terceiro, deixaram o Senhor para servirem Baal e Astarote. Tem uns que falam Asterote, não é Astarote. Está bem claro lá em Juízes, capítulo 2, versículo 12 e 13. No início, estude Juízes, capítulo 1 e o capítulo 2, que você já vai entender por que as tribos ficaram mais de 300 anos em decadência espiritual. Quarto, em meio à desobediência da maioria, aliás, aqui não seria um quarto motivo, e é só uma conclusão do tópico. Em meio à desobediência da maioria, surgiam pessoas como Manoá e sua esposa, que temiam ao Senhor. Está lá em Juízes 13, do 1 ao 13. Então nós temos aqui 3 grandes motivos que levaram as tribos a viverem mais de 300 anos em decadência. Primeiro, não expulsaram os povos. Segundo, a geração de Josué não ensinou a geração futura. E terceiro, se entregaram à adoração de Baal e Astarote. Porém, sempre Deus vai guardar alguém. Então, se via pessoas tementes, mas na grande maioria estavam corrompidos. Foi o grande erro deles chegarem lá e não expulsarem aqueles povos pagãos. 2, porque Deus já tinha falado com Abraão antes do povo ir para o Egito. Deus falou: vão ficar no Egito 430 anos até que se cumpra o nível da iniquidade dos cananeus. Depois, Deus iria tirá-los de lá e iria unir o útil, como eu falo, unir o útil ao agradável. Fazer o povo voltar para a terra prometida e usar esse mesmo povo, os hebreus, como um juízo para aqueles povos cananeus. Nossa, mas por que juízo, irmãos? Eles matavam os filhos todos os anos, nas mãos fervendo dos deuses pagãos. Sacrificavam humanos todos os anos, crianças inocentes. E Deus estava observando isso. E olha a misericórdia de Deus. Foi mais de 400 anos eles matando as crianças. Terríveis. E Deus iria usar os hebreus como um juízo sobre aqueles povos. Mas os hebreus chegaram lá e desobedeceram a Deus. Fizeram aliança com aqueles povos e pagaram um preço terrível. 2, a mulher agraciada. Vamos conhecer um pouco aqui da esposa de Manoá. Não temos muitas informações acerca da mulher de Manoá. Porém, olha só, irmãos, que riqueza.
Por isso que eu digo, não corra o vídeo, não pule, que você vai perder. Porém, o fato de o anjo do Senhor, isso aqui é um fato, aparecer a ela e seu esposo, orar ao Senhor depois disso, revela que os dois temiam ao Senhor e, dessa forma, foram escolhidos para uma grande obra, conforme Juízes 13, 1 ao 9. Então, nós analisamos o fato do anjo do Senhor aparecer a ela. Ela vai e conta para o esposo. Já vou falar algo mais à frente em relação à comunhão dos dois. E o esposo ora ao Senhor, mostra que os dois temiam ao Senhor. Então já começa aqui. Ela foi agraciada porque o Senhor escolheu, porque via que era um casal que temia Deus. Vamos lá. 3. Recebendo orientações divinas. Temos aqui letra A e letra B, só que tem bastante informação aqui. Primeiramente, olha só. Letra A. Primeiramente, o anjo recomendou a mãe dizendo. A lição não comenta isso, irmão, mas a Bíblia é clara. Antes de dar a recomendação para a criança, que tudo estava relacionado à criança, Deus recomendou a própria mãe. Deu recomendações para ela. E o que ele falou? Vamos lá. Primeiramente, o anjo recomendou a mãe, dizendo, confere lá Juízes 13, 4. Era como se ele dissesse assim, mulher, não beba vinho. E a Bíblia fala isso mesmo. Guarda-te de beber vinho, você, mulher. Não beba bebida forte, segunda recomendação. E a terceira recomendação, não coma coisa imunda. Eram os animais proibidos, né? Até porque, geralmente, os animais proibidos tinham doenças, tinham infecções. E, lógico, uma criança poderia morrer, a própria mãe poderia morrer. Então, como Deus tinha um plano na vida da criança, a mãe precisava cuidar da saúde. Então tinha, e outra coisa, muitos bichos imundos naquela época eram oferecidos a deuses, né? O paganismo era muito grande, então não era para comer. Letra B, o anjo deu orientações acerca da criança de acordo com a lei do Nazireu. Então, por que o anjo deu aquelas recomendações? Já tinha a lei do Nazireu lá em Números, confere lá, a lição não traz, Números capítulo 6, versículo 1 ao 7. A lei do Nazireu estava bem clara. Isso Moisés recebeu muito tempo antes. Primeiro, a criança, o anjo fala, ela vai ter um sinal visível de separação e não cortará o cabelo. Juízes 13, 5. Por quê, Rodrigo? Que tinha que ter um sinal visível? Porque no mundo antigo a Bíblia é clara, o Novo Testamento ensina sobre isso. A Bíblia diz que a obediência daquele povo no Antigo Testamento não era misturada com fé. Eles não tinham fé. E por quê? O próprio Jesus explica. O Espírito Santo era dado por medida, sob medida, ao povo do mundo antigo. Então eles não eram espirituais. E não sendo espirituais, precisavam ver para crer. Então tinha que ter um sinal visível sobre um homem consagrado a Deus. A palavra nazireu vem do hebraico nazir, que significa separado. Então, o cabelo comprido era um sinal visível, as pessoas não eram espirituais, a obediência não era misturada com a fé. Então eles identificam, opa, aquele lá é um homem separado, tem um cabelo bem comprido, nunca cortou, não bebe vinho, não bebe bebida forte, é um nazireu. Aí eles entendiam, ok? Dessa forma. Até por isso, irmãos, porque quando as pessoas também eram chamadas para o ministério profético, porque o voto de Nazireu poderia ser adotado em qualquer época da vida. Eu quero fazer voto de Nazireu, vai fazer. Inclusive, o voto de Nazireu poderia ser deixado de observar. Eu quero fazer um voto, quero ser Nazireu durante tantos anos, depois não quero ser mais. A Bíblia fala sobre isso, durante todo o tempo do seu nazireado. Então, os profetas, quando eram chamados, geralmente faziam voto de Nazireu. É por isso que os 40 rapazinhos zombavam de Eliseu. É calvo, é calvo, é calvo, porque ele não podia ter o sinal do nazireado na sua cabeça, que era o cabelo comprido. E Eliseu, né, como o pastor Rodrigo Gomes, era careca. Então as pessoas zombaram de Eliseu e Deus, né, cobrou daqueles 40 rapazes. Então, primeiro, o anjo deu orientações acerca da criança de acordo com a lei do Nazireu. Está lá em Números, confere lá, 6, 1 ao 7. Segundo, a criança terá um sinal visível, né? É o cabelo. Próximo, não poderia ter contato com vinho,
nem bebida forte, nem coisa imunda alguma, e também nada de coisa morta, consagrado mesmo, porque ele era o representante de Deus, não poderia encostar em nada morto, porque ele representava Deus, a vida. Um detalhe aqui, alguém deve estar se perguntando, poxa, mas o que tem a ver uma tacinha de vinho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria coragem de entrar num avião e você vê o piloto levando para dentro da cabine uma garrafa de vinho para tomar uma ou duas tacinhas? Você teria coragem de voar num voo desse? Deus o livre, pastor Rodrigo. O homem não pode pôr uma gota de álcool na boca. Essa é a questão, meus irmãos. O homem de Deus não pode perder a vigilância. Por isso é proibido. E hoje quem são os nazireus de Deus? Quem são os consagrados de Deus? Quem são os separados? A Bíblia diz que nós somos nação santa, separado, geração eleita, povo adquirido. Quem são os nazireus de Deus hoje? A igreja. Então, não podemos perder a vigilância jamais. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Pouquinho de fermento leveda toda a massa e coisas assim, um abismo chama outro. Então, ao homem de Deus separado, nada de bebida forte, ok? Por quê? Não pode perder a vigilância. Você entraria num avião sabendo que o piloto levou só uma latinha de cerveja para a cabine? Não, eu não entraria. Então, essa é a ideia. Não podemos perder a vigilância jamais, porque temos que cuidar da vida. Não podemos brincar com a vida. Assim como um piloto não vai brincar tomando uma cerveja, nem pode. Um copinho de vinho, jamais. Não podemos perder a vigilância. Não poderia. O nazireu deveria ser um exemplo de vida. Por quê, pastor Rodrigo? Pois ele era o representante do Deus vivo e do Deus santo. Confere lá Levítico, para mostrar como que a Bíblia apresenta Deus, capítulo 19 e o versículo 2, para ver como que era o Deus daquele povo e o nosso Deus. Então, recebendo as orientações divinas, o anjo vem, interessante, irmãos. Um dia eu questionei com os alunos, por que o pai pedia as recomendações e o anjo levava as orientações para a mãe? Natural. Geralmente as crianças param a maior parte do tempo, do dia, com a mãe. Então é fundamental e importantíssimo, imensa responsabilidade dos dois, claro, mas principalmente daquele que passa a maior parte do tempo com o filho. Em regra, são as mulheres. Em regra, tem exceções, mas em regra, são as mulheres que passam a maior parte do tempo com os filhos. E é por isso que o pai pedia, Manoá orava, Senhor, como que eu devo educar essa criança? O anjo vinha e trazia as orientações para a mãe, porque era ela que ficava a maior parte do tempo com as crianças. Vamos para frente? Visão geral, o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Só que o remidor não foi tão próspero no seu ministério. Nós vimos juízes ali, Sansão foi o 12º juiz. Nós vimos juízes que não tiveram a força que ele teve, não foram usados por Deus como ele foi, e reinaram muito mais tempo do que ele. Tá? Vamos lá, o nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Letra A e letra B. Deus é fiel e cumpriu sua palavra fazendo a mulher estéril dar à luz. A esposa de Manoá não podia ter filhos. E Deus prometeu e cumpriu. Confere lá Juízes 13 e 24. Letra B. Os pais fizeram a parte deles. Fizeram. Ao ponto de a Bíblia relatar que o menino cresceu. O Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Confere lá Juízes 13 para você entender que Manoá e a sua esposa cumpriram com a responsabilidade. E o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o menino cresceu. Quando a Bíblia diz cresceu, já se tornou adulto. E naquela cultura, irmãos, a partir de 13 anos de idade, já tinha capacidade de responsabilidade social. Até hoje, né, eles fazem lá o bar mitzvah, o filho da lei, o filho do mandamento. Com 13 anos de idade já
você vê, eu vi lá meninos com 15, 16 anos com metralhadora lá em Israel, já vão para o exército. É diferente, irmão. Só aqui no Brasil que tem essa pedagogia colorida demais, né, onde atribui responsabilidade muito tarde. Nós temos aí, me perdoa a expressão, marmanjo de 40 anos com mentalidade de criança, né, porque aqui eles atribuem responsabilidade, essa pedagogia muito colorida demais. Não, cuidado para não roubar a infância, não roubar, não assassinar a infância. Na infância nós temos aí 30, 40 anos, um monte de gente morando com os pais ainda não tem nenhum serviço. É terrível. E não ajuda o país a prosperar também. Fica aqui uma crítica aqui em relação ao ensino brasileiro, a filosofia da cultura brasileira, de atribuir responsabilidades aos filhos muito tarde, muito tarde. E lá não, irmãos. Lá com 13 anos de idade já tem responsabilidade social, ajuda o país a prosperar, não assassina a infância de ninguém, ninguém. Vai lá ver o índice de depressão, não vou dizer que não tem, mas vai ver o índice de depressão nesses países. É muito mínimo. As pessoas não têm sua infância assassinada, não tem que tomar cuidado, irmãos, com certas filosofias que contaminaram muitos países, e o Brasil, infelizmente, foi contaminado também, aonde atribui-se responsabilidade muito tarde às pessoas aqui no Brasil. Tá? Maioridade com 21 anos, maior responsabilidade com 18 anos, para os interesses do governo. Vamos ficar quieto aqui, porque senão não vai dar certo. Vamos lá. Os pais, por que eu digo isso? Para votar com 16 dá, né? Para outras coisas já não dá. Né? Para ir preso e ficar numa cadeia e pagar pelos erros já não pode, né? Então é complicado. Mas vamos lá. Os pais fizeram a parte deles, ao ponto de a Bíblia relatar que o menino cresceu e o Senhor abençoou. Quando a Bíblia menciona isso, ela está dizendo que os pais cumpriram com a responsabilidade deles. 2. A família de Sansão. Aqui redobra a tua atenção. Tem bastante informação. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Por serem tementes a Deus, Deus os escolheu. Confere lá Juízes 13, 2 e 3. Letra B. Havia harmonia e união entre o casal, pois sempre dialogavam, a Bíblia mostra isso, acerca das experiências com Deus. Confere lá Juízes 13, 6 e 10. O casal sempre dialogando. Letra C. Manoá era um homem de oração. Confere lá Juízes 13, 8 e 9. Letra D. Eles sacrificavam ao Senhor. A Bíblia diz lá em Juízes 13, 23, que ofereceram um sacrifício ao Senhor. A pessoa sem experiência não ofereceria, mas eles tinham o hábito. E já rapidinho Manoá ofereceu o sacrifício e o Senhor recebeu. Letra E. O casal não aceitava a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Confere lá Juízes 14, 2 e 3. Quando a Bíblia diz que eles dizem para Sansão, não se case com outras mulheres, não tem mulheres aqui entre o nosso povo, a Bíblia já revela como era aquele casal. Temente a Deus, que andava nos princípios da vontade do Senhor. Essa era a família de Sansão. Vamos para frente. 3. A formação de Sansão. Letra A, letra B, letra C. Preste atenção. Os pais de Sansão foram fiéis, com a responsabilidade de ensinar a criança na vontade do Senhor. Isso está lá em Juízes 13, 24. Letra B. Infelizmente, depois de adulto, Sansão começou a faltar com a vigilância e cometeu uma série de transgressões. Para quem não sabe, transgressão é diferente de apenas errar ou pecar. Qual é a diferença, pastor? Quem transgride, ele foi ensinado, ele conhecia, e aí não quis fazer, aí ele transgrediu. Então, o peso de juízo e consequência é maior. Então, infelizmente, uma série de transgressões, começando por onde? A primeira transgressão de Sansão, desobedecendo aos seus pais. Está lá em Juízes 14, 1 ao 3. Queria se relacionar com a mulher pagã e os pais disseram, não faça isso. E ele não obedeceu. Letra C. Mais à frente eu vou colocar uma lista aqui de erros de Sansão. A Bíblia ensina
que depois que os filhos recebem dos pais a educação necessária e decidem esses filhos transgredir os mandamentos, a culpa dos filhos não será cobrada de seus pais. Aqui vai uma palavra, está lá em Ezequiel 18:20, a lição também traz essa referência, vai uma palavra de consolo para os pais. Não fique se acusando, se aterrorizando e se martirizando emocionalmente, perguntando por que, se eu fiz tudo certo e meu filho hoje está afastado. Não. E nem entre em desespero achando que ele vai perder a salvação. Não, Jesus não vai deixar ele se perder. Não vai deixar mesmo. Nós temos mais motivos para ter esperança na restauração, porque o Senhor é o maior interessado em não querer perder e não vai desistir do teu filho, dessa pessoa, não vai. Então nós temos esperança. Nós temos mais motivos para ter esperança do que ficar se martirizando, se culpando. Não tem culpa nenhuma, ensinou certinho, educou certinho, e lá depois, na maioridade, na vida adulta, acabou se desviando. Infelizmente, muitas outras coisas podem ter acontecido, mas a culpa não é do pai e não é da mãe. Então não deixe a tristeza invadir tua alma e perder aí o ânimo de servir o Senhor e ficar aí muito triste, frustrado. Não faz isso. Fica tranquilo. Continue orando, eu tenho uma mensagem que eu prego. Entre em contato comigo, até vou te dar o link da mensagem. Eu preguei num evento de famílias lá em Vacaria. E ali eu mostro, a pessoa pode fazer 3 coisas para trazer de volta os familiares que estão afastados e não perder ninguém. Tá? Seguindo o exemplo que Abraão fez, Abraão tomou essa atitude, Moisés também e Jó. Começando por Jó, né? Jó, depois Abraão, depois Moisés. Tá? Então é possível todos voltarem, não se desespere. Vamos para frente? Vamos lá. Visão geral, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criança ou sobre a criação do nazireado do filho. Vamos para frente? 3. A fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro, Sansão subestimou o poder do inimigo. Aqui é precioso, rico, redobra a tua atenção. Sansão tinha um excesso de confiança. Percebemos isso e vou mostrar algo para você aqui. Que fez com que ele perdesse a vigilância com as coisas básicas que ele não podia fazer. Vejamos suas transgressões. Letra A. Primeiro, se interessou por mulheres pagãs. Não podia. Está lá em Deuteronômio. A lei já tinha sido escrita muito antes dele nascer. Deuteronômio 7, 2 ao 4. Confere lá. Proibido se relacionar, fazer aliança com mulher estrangeira pagã. Letra B. Desobedeceu aos seus pais. Desde Êxodo, capítulo 20, versículo 12, estava escrito: honre o pai e a mãe. Não desobedeça. E ele desobedeceu, lá em Juízes 14, 3. 3. Tocou em coisa morta. Não podia, porque ele era um representante do Deus vivo, que celebra a vida, então, expressamente proibido ter contato com coisa morta. Sempre manter a vigilância e dar prova e dar testemunho público. Nós servimos a um Deus vivo, celebramos a vida e eu sou um nazireu. Posso ter contato com coisa morta. Mas ele vai, mata o leão, depois volta, o leão está morto, tem ali um favo de mel no crânio do leão, ele vai lá, pega, toca no leão morto e foi perdendo o temor e se envolvendo com transgressões. Para ele eram coisas pequenas, mas isso foi deixando ele cada vez mais cego. Ele ficou cego, pastor Rodrigo. Por que você acha que a Bíblia diz que depois os filisteus arrancaram os seus olhos? Ali a Bíblia está mostrando o que já tinha acontecido com ele há tempo atrás. Já estava cego espiritualmente. Depois foi só a concretização do que já tinha acontecido com ele há tempo. Para quem não sabe, o fato da Bíblia mostrar que ele teve os seus olhos arrancados é que ele já tinha ficado cego há muito tempo. Tocou em coisa morta, conforme Juízes 14, 8 e 9. Foram muitas as transgressões de Sansão, e isso foi fatal para
a sua vida. Mais à frente eu vou mostrar agora mais coisas que ele fez. Presunção de Sansão, letra A, B e C. Presta atenção. Sansão foi o 12º juiz dos hebreus e nunca liderou guerreiros contra os filisteus. Ele nunca reuniu um exército, como Débora reuniu, Gideão, não fez isso. Pelo contrário, ele lutava e vencia sozinho. Então isso deixou ele muito presunçoso, sabe? Excessivamente confiado. Confere lá Juízes 15, 8 e 16. Agora preste atenção, irmãos. Aqui é que está o grande problema da vida de Sansão. Confere lá, irmãos. Preste bem atenção. O poder de Deus estava sobre ele para ser usado em favor de Israel ou dos hebreus. Que ainda nessa época aqui, eu falo Israel porque a gente é o mesmo povo, mas nessa época ainda não eram chamados de Israel, tá? Mas o poder de Deus foi dado para Sansão para que ele usasse em favor das tribos, não em causa própria. Preste atenção. Mas Sansão usava esse poder para vinganças pessoais e satisfação de prazeres. Confere lá, irmão. Juízes 14 e 19 e também Juízes 15, 1 ao 8. Se você for ver o início, quando o anjo fala, ele seria nazireu, consagrado, para ser usado em favor de todo o povo, não em causa própria. Só que ele tinha, irmão, o hábito de tomar decisões por conta própria, por suas causas. E isso não deu certo. Preste bem atenção. Sansão fez, confere lá Juízes 14, 19, também 15, 1 ao 8. Coisas próprias. Sansão fez tantas coisas erradas, irmãos. Eu até nunca vi as pessoas comentarem sobre isso, mas 3.000 homens da tribo de Judá foram até ele e lhe amarraram e lhe entregaram aos filisteus. Confere lá, Juízes 15, 11 ao 16. Os filisteus, o que acontece, irmãos? Sansão, ele vai, eu quero me casar com uma mulher entre os filisteus. Quero me casar. Os pais disseram, não faça isso, Sansão. Não, eu quero. E foi lá. Foi no caminho, já matou o leão. A Bíblia diz que era um filho de leão, né? Poderia ser não um leão adulto, mas confere lá, filhote, um filho. Não sabemos o tamanho, mas matou. Matou, rasgou, tinha força, a Bíblia fala. E aí foi para ir lá se encontrar com essa mulher. Matou o leão, chegou lá. Aí o que acontece? Depois vai lá e conversa vai, conversa vem, não se sabe quantas vezes ele viu ela. Depois, quando ele foi lá para realmente casar com ela e fazer o casamento e tudo mais, ele viu que tinha o favo de mel no leão, etc. Montou ali um enigma, né? Montou um enigma e foi. Chegando lá, na cerimônia, reuniram muitos filisteus ali, pessoas e tal. E aí, não tem nenhum enigma para nós, Sansão? Ele lançou o enigma. O que é do leão? Aliás, claro, já vou explicar o enigma aqui. Mas ele lançou o enigma em relação à doçura e à força. E eles ficaram, o quê? E agora? E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegaram na esposa dele. Digo, olha, pergunta para ele. Pergunta. A Bíblia diz que ela ficou chorando vários dias. E Sansão contou para ela. Não, que encontrei um leão no caminho, contou toda a história. E daí ela contou para aqueles homens. Eles tinham apostado, irmão. Apostado 30 roupas. E eram roupas caras para a época, né? E quem perdesse tinha que pagar. Se vocês não acertar, Sansão falou, vocês vão ter que me dar essas vestes. E automaticamente, se eles acertassem, era Sansão que teria que dar. E aí o que acontece? Eles vão lá e revelar, né? O que é mais doce do que o mel, o que é mais forte do que o leão. Daí Sansão fala, se vocês não tivessem conversado com a minha esposa ou lavrado com a minha ovelha, vocês não iam saber. Só que, olha aqui, irmão, causa própria. A Bíblia diz que ele ficou tão irado. E o que acontece? Eu vejo Deus, irmão, usando de misericórdia. A Bíblia diz que o Espírito Santo encheu ele, fortaleceu ele. Mas ele vai, matou 30 homens. Matou. Não tinha nada a ver com o assunto. Mas por que Deus encheu ele do Espírito Santo? Só tem uma resposta. Todos os povos ao redor de Israel eram inimigos de Israel que precisavam morrer.
A Bíblia já tinha dito que era para ele chegar lá, expulsar aqueles povos ou matar tudo. Então, qualquer coisa que Sansão fosse fazer para matar alguém, seria até bom para as tribos, porque eram inimigos de Israel. Então, eu vejo que Deus permitia o Espírito Santo encher a vida dele e permitir ele matar aqueles homens, mas era por causa própria. A Bíblia diz que ele vai, matou os 30, pegou a roupa dos 30 e deu para aqueles homens, porque ele estava devendo agora para os homens. Só que a Bíblia diz que ele ficou com ódio, com ira, e abandonou a esposa. Voltou para a casa dos seus pais. E por causa disso, só deu problema depois. Por quê? A Bíblia diz que depois de um tempo, leia que você vai entender, depois de um tempo ele volta lá na casa da esposa, o pai dela não deixou ele entrar. E aí, quando ele volta lá para casa dos pais dele, a Bíblia já diz que a esposa dele foi dada para um companheiro dele. Já tinha perdido a mulher ali. Olha só, foi lá para casar, daí deu a mulher para outro homem. Depois ele volta, o pai dela disse, não, aqui você não vai entrar. E outra coisa, tem uma filha mais nova, sabia que Sansão era forte, né? Eu tenho uma filha mais nova e tal, pegue ela e tal. A Bíblia diz que Sansão ficou tão irado, que ele tacou fogo, reuniu as raposas, foi por causa desse episódio. Ele ficou irado, ele agia em causa própria. E Deus usava de misericórdia, deixava o Espírito Santo sobre ele, porque mesmo sendo em causa própria, era para derrotar os inimigos das tribos. Tinham que morrer aquela gente, por causa da iniquidade deles. Então Deus usava de misericórdia, mas era em causa própria. A Bíblia diz que ele ficou irado com aquele homem, olha só, reuniu as raposas, não se sabe quantos dias levou, mas 300, colocou tochas nas caudas das raposas e elas entraram na seara dos filisteus. Os filisteus falaram, quem fez isso? Aí disseram, foi Sansão. Por quê? Foi por causa que discutiu lá com o homem e tal. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que os filisteus foram lá, mataram a mulher de Sansão e o pai dela. Olha só, um monte de vingança. E a Bíblia dá testemunho que Sansão agia por vingança. Ele mesmo diz, eu me vinguei. E aí o que acontece? Mataram, e quando Sansão ficou sabendo que mataram, aí o que acontece? Ele vai... Os filisteus foram, rodearam a tribo de Judá. E aí os próprios da tribo de Judá foram até Sansão e disseram, Sansão, você sabe que os filisteus governam sobre nós. O que você está fazendo, Sansão? E a Bíblia diz que foi 3.000 homens da tribo de Judá. E Sansão até ficou com medo de que eles matassem. Eles disseram, Sansão, nós vamos amarrar você e vamos entregar você aos filisteus. Olha só, irmãos, os próprios compatriotas cansado dos erros de Sansão. E Sansão disse, olha, então vocês me amarrem, mas me prometo aqui que vocês não vão me matar. O próprio Sansão ficou com medo de morrer. Daí eles disseram, não, nós não vamos te matar, nós só vamos te amarrar. E aí, é porque não era a hora, né, irmãos? E Deus usava de misericórdia. Quem sabe Sansão se arrependia, voltava atrás, entrava no caminho. Deus é misericordioso. Porque a Bíblia vai dizendo que o Espírito Santo enchia ele, mesmo depois de tantos erros. Só que vamos ver a consequência mais à frente. E a Bíblia diz, Sansão ficou amarrado, e 3.000 homens da tribo de Judá levaram Sansão e entregaram aos filisteus. Quando os filisteus estavam comemorando, viram ele amarrado, a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo, soltou as cordas. Olha só, vamos para frente. Confere lá Juízes 15, 11 ao 16. Quase ninguém fala sobre isso, mas os próprios da tribo de Judá prenderam Sansão, entregaram ele aos filisteus. Vamos para frente. Manipulando o poder. Letra A e letra B. Aqui é interessante, irmão. Depois de matar 1.000 filisteus com a queixada, e aqui, irmão, quando os da tribo de Judá entregaram ele, que ele se soltou, aí a Bíblia diz que ele pega uma queixada de jumento. Vocês querem me matar, é? E aí começa uma carnificina. Matou 1.000. E, como eu disse, Deus permitia porque aquele povo tudo tinha que morrer, por causa da iniquidade deles. Mas era tudo em causa própria de Sansão. O poder foi dado para ele para defender as tribos, mas ele usava em benefício próprio. Depois de matar 1.000 filisteus, não estou dizendo que Deus não tirou proveito disso, claro que tirou, os filisteus precisavam morrer. Depois de matar 1.000 filisteus, aqui é triste, irmãos, com a queixada,
Sansão não deu glórias a Deus. Antes fez um poema exaltando a sua própria pessoa. Confere lá Juízes 15:16, o poema que ele fez. E Deus não se agradou disso. Ele diz, montão de montões, com uma queixada. Eu feri 1000 homens. Está lá no texto. Eu feri 1000 homens. E a Bíblia diz que ele largou a queixada. Imediatamente depois que ele largou a queixada, letra B, olha só, Deus permitiu que a sede quase matasse a Sansão, para que ele entendesse o quão pequeno ele era. Matou 1000 homens e estava morrendo de sede. O próprio Sansão disse, não deixa eu morrer de sede. Sansão clamou a Deus para não morrer de sede. E olha o que Deus fez, irmãos. Fez sair água da queixada. A Bíblia diz que tinha uma fenda na queixada. Saiu água da... Olha que coisa tremenda. Olha a misericórdia de Deus. Confere lá Juízes 15, 17 ao 19. Saiu água da queixada, ele tomou água, diz a Bíblia que ele recobrou o ânimo do seu espírito e saiu. Só que aqui é triste. Olha o que aconteceu. Vamos para frente. Letra C. Após esse grande milagre, Sansão deveria temer e obedecer a Deus. Mas, infelizmente, foi procurar uma prostituta em Gaza. Confere lá, Juízes 16:1. Deus livrou ele da morte, fez um grande milagre, fazendo sair água da queixada, e ao invés dele temer a Deus, ir lá com os pais, com seus compatriotas, vamos buscar a Deus, não. Foi para Gaza procurar uma prostituta. Terrível, irmãos. Letra D. Depois disso, ele se apaixona nessas idas para procurar prostitutas, ele conheceu Dalila. Aí ele se apaixonou por Dalila e por 3 vezes, diz a Bíblia, e a própria Dalila jogou no rosto dele, você está mentindo, homem. Você fica zombando, brincando. 3 vezes ele esnobou. Foi só uma mentirinha, pastor. Não, ele esnobou o seu nazireado e mentiu acerca de onde vinha a sua força. Ela queria saber de onde vem tua força. Ele tinha que dizer, eu sou nazireu, consagrado a Deus. Minha força vem de Deus, o Deus de Israel. Ele ficava brincando, ele ficava esnobando o seu nazireado. Ele dizia, não, minha força vem, se você fizer isso, eu perco a minha força. Se você fizer mais isso, eu perco. Tem uma série de coisas aqui com canas, com cordas frescas, ficou zombando 3 vezes. Aí o que aconteceu? Dessa forma, aqui é triste, irmãos. O Espírito Santo saiu dele, sem que ele percebesse. Um dos versículos mais tristes da Bíblia. E não sabia ele que o Espírito não estava mais nele. Confere lá Juízes 16, 15, versículo 20 e o versículo 21. Triste. Letra E. Vivendo em grande humilhação, Sansão clamou a Deus. E por misericórdia, irmãos, recebeu novamente a força do Senhor e pôde destruir os filisteus, mas acabou morrendo junto com eles. Confere lá Juízes 16, 28 ao 30. Infelizmente, de tanto brincar, e a Bíblia diz que foi um ministério de 20 anos apenas. Teve homens que não tiveram a força que ele teve e tiveram um ministério de mais de 40 anos. O povo vivendo em paz. Então, é triste, irmãos. Ele recebeu tudo que precisava dos seus pais. Depois, na vida adulta, se exaltou, usava o poder de Deus para benefício próprio, ficou extremamente confiado, desobedeceu o pai, tudo que nós mencionamos aqui, e acabou o Espírito Santo se retirando dele, mentindo, cedendo às fraquezas da carne, se envolvendo com prostitutas. A grande fraqueza de Sansão eram as mulheres. Infelizmente, não vigiou e se entregou aos prazeres da carne. Então foi isso que aconteceu. Lamentavelmente, os pais de Sansão não tiveram nenhuma culpa. Visão geral, as más escolhas de Sansão revelaram mais do caráter do que sua criação. Então, quando ele já estava na vida adulta, ele precisava
corresponder, ser responsável. Olha só a conclusão que eu escrevi aqui. A vida espiritual deve ser sempre cultivada com obediência e temor diante de Deus em todas as fases da vida. Do contrário, mesmo recebendo uma fiel educação por parte dos pais, os filhos podem desviar-se dos caminhos do Senhor. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, precisamos orar e vigiar, pois o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Palavras do Senhor Jesus. Então, em todas as fases da vida, precisamos de vigilância e santidade. Nós temos aqui a nossa dinâmica, que nos diz assim: obediência versus desobediência. Materiais. Você vai pegar 2 bexigas brancas, um marcador, tá, para escrever, uma vela e um isqueiro. Dinâmica. Encha uma das bexigas com um pouco de água e encha com ar. Coloque água na bexiga e encha ela. Feche. Encha também a outra bexiga com ar, porém sem água. Desenhe na bexiga com água um rosto feliz. Tá? Olhinho, nariz, sorriso. E na outra bexiga desenhe um rosto triste. Tá? O rosto feliz representa a obediência. O rosto triste, a desobediência. Leve para a sala, tá? Um adulto faça isso. Acenda a vela e aproxime a bexiga sem água em cima da vela. Quando aproximar, ela vai estourar. Pum! Todos verão que a bexiga vai estourar. Agora aproxime a bexiga com água em cima da vela e todos verão que não vai estourar. Aplicação. Diante do juízo de Deus, os desobedientes serão consumidos, mas os obedientes permanecerão para sempre. Cada ser humano, em todas as fases da vida, precisa obedecer a Deus a fim de viver eternamente. Então, para encerrar, a obediência não pode sair das nossas vidas em todas as fases da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: vinde, benditos do meu Pai, servo bom, aliás, e fiel, obediente. Então, meus irmãos, vamos permanecer obedientes ao Senhor, tá? Vamos ensinar que os pais não levarão a culpa do filho, nem o filho a culpa do pai, cada um tem a sua responsabilidade, por isso que o Novo Testamento já ensina, né? Cada um dará conta de si no dia do juízo, mas, acima de tudo, obediência, disciplina, vigilância, e aí o Espírito Santo não vai se afastar e o crente não vai ficar cego, como foi o caso de Sansão. Meus irmãos, que Deus abençoe, que esta palavra possa trazer edificação para a tua vida. Compartilhe essa lição riquíssima, preciosa. Não é apenas um ensino para a escola dominical, isso aqui é para todas as famílias do mundo. Então compartilhe, seja um evangelista nas mídias digitais. Que Deus abençoe, deixa o teu aqui nesse vídeo, se inscreva, você pode adquirir os nossos slides, apenas dá acho que R$3 por semana, faz o plano anual ali, o preço é muito acessível. Que Deus possa enriquecer a tua vida. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.